O Ricardo Corrêa, coordenador de política do Estadão em São Paulo, também bota o dedo na ferida das inconsistências. Dom Pedro III alterou nota sobre encontro e Galípolo não registrou reunião na agenda. Veja inconsistências. E aí começa a ficar estranho. Notas divulgadas nesta terça trazem inconsistências e deixam ainda muito por explicar os episódios. Entre eles está a ausência do encontro confirmado na agenda do presidente do BC e dos demais diretores do banco, a falta de coincidência de datas com a sanção da Magnitsky, que é o que a Malu Gaspar comenta, uma alteração no texto enviado pelo ministro à imprensa e a diferente forma como os dois lados abordam o tema. E a diferença realmente chama a atenção. Vamos lá. Em primeiro lugar, a ausência na agenda do presidente do Banco Central, do Galípolo. E por que essa ausência chamou a atenção da galera? Apesar de tanto o gabinete do ministro quanto o Banco Central terem confirmado o encontro, a reunião dos dois não consta na agenda oficial nem de Galípolo, nem dos demais integrantes da diretoria do banco. A única referência ao ministro está na agenda que o presidente do Banco Central participou da posse do ministro como vice-presidente do Supremo e de Edson Fachin em 29 de setembro desse ano. Tem nada a ver com julho. O procedimento de omitir, ou seja, não registrar agendas com autoridades externas ao Banco Central não é usual, ou seja, não é comum. O Galípolo é um cara metódico, tem seus secretários, costuma colocar suas agendas bem detalhadas, tintim por tintim. Tintim por tintim, com quem ele se encontra, que horário, se vai ser aberto ao público, se não vai, tá lá. Tudo bem organizadinho. E não tá na agenda do Galípolo. Um cara tão metódico não tem uma reunião como essa. Mesmo no caso de encontros fechados à imprensa ou fora da autarquia, como em viagens ao exterior e idas ao Congresso e ao Supremo, tá sempre lá. O Galípolo é um profissional metódico. Mas dessa vez esqueceu. Aí chama atenção, né? No período entre o anúncio da tentativa de compra do Banco Master pelo BRB até agora, o banco disponibilizou em seu site e também na plataforma E-Agendas do governo federal detalhadamente as agendas do Galípolo e não achou encontro com o ministro. A lista de encontros inclui reuniões com deputados, empresários, banqueiros dos mais diversos, incluindo o próprio sócio do Master, o Daniel Vorcaro, com quem se encontrou 6 vezes no período, e outras autoridades públicas dos demais poderes, como o Lula e o Hugo Mota. A reunião também não aparece na agenda do ministro, mas esse daqui, por outro lado, não tem o costume de divulgar todas as suas reuniões. Então isso aqui tá ok, tá no pacote, é padrão. Agora, o Galípolo detalha tudo e na detalhação do Galípolo não tem. Procurado para se manifestar sobre a ausência do encontro, confirmado, né, com o ministro, o Galípolo não se manifestou, não. O gato comeu a língua do Galípolo. É o que a Malu Gaspar falou, né? Vai, Galípolo, fala aí, pô, que é mentira. Só fala que é mentira, Galípolo. Aí todo mundo vai parar de encher teu saco. É tão simples. Poucos detalhes nas notas. As notas divulgadas pelo ministro e pelo Banco Central são lacônicas, limitando-se a confirmar o encontro e sem detalhar quando aconteceram as conversas ou quantos foram os encontros. Da do ministro, a informação de que foi o ministro quem recebeu o Galípolo para conversar sobre o assunto. Além disso, ele se refere a todas as reuniões, indicando que eles se encontraram mais de uma vez para tratar do assunto. A do Banco Central, ainda mais curta, apenas confirma a existência de reuniões entre os dois, sem explicar quando ou onde elas teriam acontecido. Eu acho que não tem que acontecer, porque isso aqui pode colocar, né, a democracia em risco. Né? Não pode, é igual os voos. O voo que teve lá para a Argentina, no avião da FAB. Não, tem que botar assim de 5 anos pela segurança, a segurança da vida do Hugo Mota e do Gilmar Mendes. É tipo esse caso. Já pensou? Datas não coincidem com a Magnitsky. Ao não tratar das datas da reunião, as notas também deixam em aberto a questão da falta de coincidência das supostas datas dos encontros com a sanção da Magnitsky. O relato da Malu Gaspar é que o ministro teria feito 3 ligações para saber do andamento da operação e, em julho, pediu que o Galípolo fosse ao seu encontro. Ocorre que o anúncio do governo americano, né, do enquadramento da Magnitsky, foi em 30 de julho de 2025. Naquele dia, Galípolo participou pela manhã e à tarde da primeira e da segunda sessões da reunião do Copom na sede do Banco Central. Então não poderia ter se encontrado, né? Estava no Copom. Diz que foi ao encontro do ministro, né? Então, no dia seguinte, 31, sua agenda apontou despachos internos pela manhã e uma reunião com o presidente do COAF, Ricardo Andrade Saad, e o diretor-geral da PF, o Andrés Passos Rodrigues. Bom, o Galípolo, você vê que ele tem assim, a sobrancelha bem destacada, né? Parece personagem de Dragon Ball. Vai que ele sabe se teletransportar igual o Goku. É uma possibilidade, né? Você vive com ele pra saber se ele não existe. Eu assisti Dragon Ball e Dragon Ball me mostrou que tem teletransporte. Não vem me falar que isso não existe na vida real, que eu não acredito. Pra mim, se tá em Dragon Ball é verdade. Se tá em Dragon Ball é verdade. Diferença na abordagem sobre o assunto tratado. Há uma diferença sutil na forma como as duas notas tratam do assunto.
a do ministro, a afirmação de que foram tratados exclusivamente, ele fez questão de falar esse termo, exclusivamente, assuntos específicos sobre as graves consequências da aplicação da referida lei. A do Banco Central, a do Galípolo. Embora haja o apontamento de que esse foi o assunto tratado, não há nenhuma informação de que os dois teriam falado apenas. Isso está aí. Ministro está aí. Ministro alterou a nota 3 minutos para substituir banco. Ele primeiro divulgou a nota, às 9h27. Dizia, né, que estava lá com a Confederação Nacional das Instituições Financeiras, Rodrigo Maia, e a apresentação também da FEBRABAN, BTG e dos vice-presidentes do Bradesco e Itaú. Na segunda versão da nota, divulgada às 9h30, o Santander foi substituído pelo Bradesco. Peraí. Acho que é o contrário, né? Acho que é o contrário. Enfim. A nota do ministro cita encontros com o presidente do Banco do Brasil, o vice-presidente jurídico do Itaú, além de Galípolo. O consultado do Banco do Brasil confirmou a realização da reunião entre Tarciana e o ministro. O Bradesco disse que não comentariam. A FEBRABAN, por sua vez, informou que teve reuniões com autoridades, blá blá blá, bibibi. Já BTG, Itaú, Unibanco e Santander não responderam. Tá lá, né? Também tem que responder nada. Aí que eu disse, né? Além das incoerências, tivemos novidades já no final do dia de ontem, como vocês podem ver ali. Isso daqui chamou a minha atenção, porque, gente, a Eliane Cantanhede, a tia do disjuntor, membra do regime, assina essa nota ao lado do David Friedlander. E aí a tia do disjuntor vem para aumentar os números. Não foram 4 encontros, não, foram 6. Quer dizer, foram 5. E teria aí, pelo menos em um dia, chegado a ligar 6 vezes para Galípolo. Enfim, Dom Pedro III chegou a telefonar 6 vezes no mesmo dia para o Galípolo para saber sobre o andamento da operação. A série de telefonemas faz parte de uma das, ao menos, 5 conversas do ministro com o Galípolo sobre o assunto, sendo uma delas presencial. A Maluga falava de 4 no total, já subiu para 5. Aí eu fiquei me perguntando, né, como a Eliane Cantanhede sabe que houveram 6 ligações no dia? É meio estranho isso, né? Será que não é possível? Olha, eu acho que o ministro deveria deflagrar uma operação da Polícia Federal. Para mim, a gente está claramente diante de um gabinete do ódio. Você vê que a Malu Gaspar talvez seja aí, não o cérebro, né, mas um dos tentáculos desta hidra. Talvez, não sei, a própria família Marinho em conluio com a família Mesquita do Estadão, mas é urgente e necessário. Talvez neste período, por exemplo, quando é com Paulo Figueiredo, com outros canais, o que é que faz normalmente, né, pra gente proteger a democracia? Você retém a conta, então as pessoas no Brasil não podem acessar. Ou seja, acho que seria de bom tom a gente começar nesse momento bloqueando o perfil da Globo, o perfil do Estadão em todas as redes sociais, porque a gente tem que proteger a nossa democracia, e acho que deveria suspender, sabe, a concessão da Globo, pelo bem do Brasil. Eu acho que, inclusive, deveria ser cobrado isso dos deputados, né? Entrar aí com ação na justiça para poder tomar algumas medidas, né? Porque é véspera de Natal que a gente não pode receber esse presente. A informação obtida com pessoas do meio jurídico e do mercado financeiro, já entrou mais gente, que ouviram relatos, inclusive de um dos envolvidos, detalha a intensidade da pressão exercida pelo ministro sobre a autoridade monetária em meio à análise do negócio que salvaria a instituição de Daniel Vorcaro. Aí, falo do contrato da mulher do ministro. O teor e a frequência dessas ligações contradizem as explicações dadas publicamente pelas autoridades nesta terça. Em notas oficiais divulgadas amanhã, o ministro afirmou que as reuniões e os contatos tiveram como exclusivo objetivo tratar os efeitos da Magnitsky. O Banco Central também disse que o assunto era sobre as sanções, mas não usou o termo exclusivamente. A existência de conversas entre o ministro e Galípolo fora da agenda foi revelada originalmente pela Malu Gaspar, né? Beleza. A pressão do ministro no presidente do Banco Central se deu no momento em que havia uma divisão dentro da própria autarquia sobre aprovação ou rejeição do negócio, né?